O CorneaTube de hoje vai abordar um caso de bolhosa do pseudofáscico ou ceratopatia bolhosa, que é quando o edema de córnea não regride, mesmo após o tratamento clínico, numa cirurgia de catarata. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Rodrigo Reis. O Dr. Rodrigo Reis ele fez sua residência no IANSP, em São Paulo, fez o Fellow em Córnea no BOIS, em Sorocaba, e retornou para a Bahia, onde trabalha como médico corneólogo e transplantador na clínica Rita Lavínia, em Salvador, na clínica Cliron, em Feira de Santana, e na clínica Cardioimagem, em Santa Cruz das Almas. Rodrigo vai mostrar a técnica do DISEC, que dentre as tantas técnicas que temos, DIMEC, PIDEC, DISEC e DISAEC, é uma das opções no tratamento do transplante endotelial de córnea. Com vocês, Dr. Rodrigo. Obrigado, Anderson, pelo convite. É um prazer estar participando do CorneaTube. Excelente iniciativa, aproximar nós que somos especialistas, discutindo técnicas e temas relacionados à nossa subespecialização. O vídeo fala mais do preparo do DISEC, com algumas dicas que eu acho importante. Essa técnica, tanto o DISEC quanto o DISAEC, principalmente no nosso hospital de formação, que é o Banco de Olhos de Sorocaba, a gente sai um pouco com má vontade em relação a ela, porque em geral os pacientes que são indicados para DISEC e DISAEC são pacientes que têm um baixo potencial de visão. Mas os trabalhos e minha prática hoje, e discutindo com muitos colegas, mostram que podemos sim ter excelentes resultados visuais com o DISEC e com o DISAEC. Essa técnica de transplante endotelial, o DISEC e DISAEC, eu indico principalmente quando o paciente não tem um bom potencial visual, porque é uma técnica mais simples quando comparada ao DIMEC. Indico também quando o paciente ele é pós-transplantado, após um transplante penetrante. O DIMEC pós-transplante penetrante tem um risco muito maior de descolamento. Assim, o DISEC, DISAEC é uma cirurgia mais resolutiva nesses casos. Gosto também dessa técnica quando o paciente tem muito edema de córnea, e eu imagino que isso irá dificultar muito o intraoperatório, no sentido de posicionar adequadamente o botão do DIMEC. No caso do DISEC e DISAEC, o posicionamento do botão ele é muito mais simples. E por fim, qualquer segmento, qualquer alteração a nível de segmento anterior, como vítreo, como sinéquia, eu tendo a indicar DISEC e DISAEC pela facilidade do intraoperatório. São alterações que podem dificultar bastante o adequado posicionamento do botão do DIMEC. Então, resumindo, as indicações para mim do DISEC e DISAEC são baixo potencial visual, pacientes pós-transplante penetrante, muito edema de córnea dificultando o intraoperatório, ou qualquer alteração a nível de segmento anterior, como sinéquia, presença de vítreo. Após a montagem da córnea na câmara anterior, eu removo o epitélio e faço uma incisão com bisturi de diamante com 320 micrômetros. Alguns colegas fazem 350, outros até 400. Tão importante quanto a profundidade dessa incisão é o movimento que será feito com a espátula durante a delaminação na câmara artificial. Faço um pocket com a lâmina crescente a fim de facilitar o início da delaminação, ter menos resistência. Para a delaminação, eu uso duas espátulas, uma reta e outra curva da Rumex, não tenho nenhum conflito de interesse. Percebo que é uma espátula larga, bem romba, isso facilita muito a delaminação, pois poupa movimento e assim diminui a chance de uma eventual perfuração. Além disso, é uma espátula bem rígida, consequentemente você tem mais controle durante o movimento. Bem no início da delaminação, eu sigo a curvatura corneana e à medida que vou progredindo para o centro, eu tendo a aplanar, ou melhor dizendo, retificar um pouco a espátula, movimento bastante semelhante a quem faz Dalk Big Bubble com agulha de insulina. Logo no início da inserção da agulha, tendemos a seguir a curvatura corneana e depois, à medida que a agulha progride para o centro, vamos retificando justamente para atingir o estroma mais posterior. Quando se está no estroma posterior, em um bom plano de delaminação, normalmente a espátula ela vai progredir mais facilmente, porque o estroma posterior oferece menos resistência. Se você estiver mais superficial, de maneira geral, você vai ter mais resistência para essa delaminação. Na segunda metade da córnea eu utilizo essa espátula curva, justamente para respeitar a curvatura corneana.
Nessa etapa eu sigo o plano de delaminação feito anteriormente. Observem que vou bem na periferia para soltar bem o tecido em todo o diâmetro corneano. Observem que a cada movimento dessa espátula, uma grande quantidade de tecido ele já é dissecado. O contrário, por exemplo, de se utilizar uma espátula de íris. Vai ter que fazer muito mais movimentos, é uma espátula mais, não é tão rígida, então você não tem tanto controle na movimentação. Após o final da delaminação, gosto de fazer esse movimento para ter certeza que não vai haver nenhuma aderência e, consequentemente, nenhuma surpresa na hora de retirar, de separar o botão do estroma anterior. Aqui o intraoperatório, gosto sempre de fazer uma ceratectomia para aumentar, melhorar a transparência corneana. Sempre que possível, iridotomia com YAG laser, nesse caso tinha muito edema. Estou utilizando um Sinsk invertido e um Sinsk normal e escarificando o tecido iriano. Depois, semelhante ao movimento de stretch pupilar, eu amplio a iridotomia com o movimento dos Sinsks. Uma outra opção seria também uma pinça de 23 graus de vitrectomia. Utilizo o viscoelástico para fazer um tapete e assim diminuir o dano endotelial quando coloco o botão para ser inserido. Eu insiro o botão utilizando uma agulha de insulina, confecciono um cistítomo. Alguns colegas utilizam dispositivos especiais para inserção, outros até mesmo fio de prolíneo. O cistítomo, na minha opinião, ele é bem prático, barato. O cuidado deve ser quando você retira o cistítomo, para evitar que a ponta dele venha a traumatizar o estroma posterior do receptor, ou eventualmente você traga de volta o botão que você inseriu. Então tem que retirar com bastante cuidado, observando bem a ponta dele, onde está. De preferência, eu gosto de lateralizar a ponta dele na sua retirada, para evitar o trauma do estroma posterior. Assim que eu insiro o botão, eu já preencho mais a câmara anterior com BSS, já para evitar o toque endotelial na íris. Para inserir o botão eu amplio, normalmente 5.2, para não ter resistência, facilitar, e depois eu dou 3 pontos para selar bem essa incisão, a fim de garantir uma boa pressurização. Eu pressurizo com ar. A primeira etapa da pressurização eu utilizo uma seringa de 1 ml, uma canulazinha bem fina. Vou no centro da pupila, bem embaixo do botão, insiro a bolha. O centro da pupila é importante para evitar que esse botão ele venha a descentrar. Após essa bolha inicial, eu pressurizo utilizando uma seringa de 10 ml, boca a boca, através de uma paracentese que foi feita. Deixo normalmente 20 minutos. Após esse período, eu despressurizo, mas deixo ainda uma bolha na câmara anterior. Essa bolha ela vai ser reabsorvida, em média, durante 2 dias. Esse é o aspecto final da cirurgia. Botão bem centralizado. Após 3 meses de cirurgia praticamente, a paciente está 20/50, ela conta dedos a meio metro. Trouxe alguns artigos para discutirmos a respeito dessa técnica, o DISEC. Esse trabalho do Ophthalmology acompanhou pacientes submetidos a DISEC durante 5 anos. Observem que durante todo esse follow-up, a acuidade visual ela foi melhorando, e essa melhora foi mais importante, sobretudo no primeiro ano de acompanhamento do pós-operatório. Após 5 anos do estudo, 56% dos pacientes submetidos a DISEC tinham uma visão melhor ou igual a 20/25. Em relação à perda endotelial, a perda endotelial nesse trabalho do DISEC foi bem semelhante ao transplante penetrante. A maior perda foi observada no primeiro mês de pós-operatório, e a partir do primeiro ano até o 5º, variou aproximadamente entre 7% e 9% a taxa de perda anual, muito semelhante ao que vemos no transplante penetrante. Esse outro artigo do Ophthalmology, de 2006, comparou o DISEC com o DISAEC. Observem que a diferença em termos de acuidade visual só foi significativa no primeiro mês de pós-operatório. No terceiro e no 6º mês de pós-operatório, a acuidade visual dos pacientes foi semelhante em relação às duas técnicas. Podemos observar nesse gráfico que a frequência acumulativa de pacientes com acuidades visuais boas de 20/40, 20/30, 20/25 e até 20/20 foi bem semelhante no DISEC e no DISAEC.
Esperava-se que o DISAEC tivesse um resultado visual melhor, uma vez que o corte com microcerátomo produz uma interface mais regular. Porém, os autores acreditam que, a partir do primeiro mês de pós-operatório, há um remodelamento corneano, melhorando a irregularidade da interface que ocorre na dissecção manual. O que houve diferença em relação às duas técnicas foi perfuração durante o preparo do botão. Houveram 5 perfurações nos pacientes nas dissecções manuais, melhor dizendo, nenhuma perfuração com microcerátomo, e a incidência de falência primária foi também significativamente maior na dissecção manual do que no corte com microcerátomo. Porém, em termos de resultado visual, as duas técnicas são bem semelhantes. Esse estudo do grupo de Mark Theory é um estudo bem interessante, porque tentou correlacionar a espessura do botão com a acuidade visual final dos pacientes submetidos a DISAEC. Podemos extrapolar também para o DISEC. Os pacientes eles foram divididos em 10 grupos de acordo com a espessura do botão, e a única diferença realmente significativa foi em termos do percentual de pacientes que atinge 20/25 ou 20/20, que foi bem maior no grupo 1, que tinha uma espessura de botão variando de 80 a 124 micras, e no grupo 10, que tinha botões com mais de 200 micras. Porém, em termos de média de acuidade visual no pós-operatório, 6 meses de pós-operatório, a média foi bem semelhante em todos os grupos. Assim, a espessura do botão não tem grande impacto em termos de resultado visual no DISAEC. Os autores também acreditam que botões muito finos podem cursar com a perda endotelial maior, principalmente no DISEC, pela questão da movimentação da espátula ali muito próxima a desse meio endotélio, e além disso, dificultar o intraoperatório, trauma maior no intraoperatório, para posicionar o botão. Espero que tenham gostado. Parabéns, Anderson, pela iniciativa do CorneaTube. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e aguardem as novas postagens. Um abraço. Parabéns, Dr. Rodrigo, pela aula e pela cirurgia. Vale a pena lembrar também, pessoal, que estamos em período de escassez de córnea por causa do coronavírus. Quase não estamos tendo captação, quase não temos tendo doação. E para a técnica do DMEC, a gente precisa selecionar uma córnea preferencialmente entre 45 e 65 anos, ou a abertura do botão vai ser muito dificultada. Para as técnicas de DISEC, PAC-DISEC e DISAEC, a gente pode usar córnea de qualquer idade, que seria mais uma opção ainda. Então, obrigado pelas explicações nesse vídeo, Dr. Rodrigo, tá certo? Gostaria ainda de parabenizar o grupo da Bahia por ter reduzido tanto a fila de córnea. Eu sei que esse não é um trabalho fácil. Se você está vendo a gente no Instagram, aperta o coraçãozinho. Se você está vendo a gente no YouTube, dá o joinha e siga-nos no nosso canal. Aperta ainda o sininho e não perca nenhuma das nossas novidades. Um grande beijo para vocês e até a próxima.